Olá pessoal, então vamos falar do sistema imunológico. Esse vídeo é bastante simplificado no sentido que dá uma ideia sobre o que é sistema imunológico, não entra em detalhes. Mas o sistema imunológico você provavelmente já sabe que é ele que defende o seu corpo, né? Aqui inclusive você está vendo uma bactéria aqui, acho que é de anthrax essa aqui, sendo engolido por uma célula de defesa aqui que mata essa bactéria que entrou então na pessoa. E sistema imunológico, normalmente, assim, você vê que tem vários órgãos aqui envolvidos do sistema imunológico de alguma forma. Então, a gente costuma falar tem uma defesa não específica, são órgãos e estruturas no corpo que tem outra função também. Por exemplo, a pele. Ele protege você também, né? Além de limitar o seu corpo, né? E um monte de outras coisas que a pele faz, ele inclusive também mantém a temperatura, por exemplo. Mas além disso, ele defende, né, de micro-organismos para não entrar em você, né, no seu corpo. Ácidos no estômago, né? Você tem ácidos aqui no estômago e quando a comida entra, tem micro-organismos na comida, mas muitos deles morrem por causa da acidez no estômago. Então serve como um tipo de sistema imunológico também. Não é muito específico, né? O suor também, saliva, lágrimas, etc. Tem um monte de coisa no corpo que está envolvido na defesa do corpo, né? No final, quase tudo faz parte da defesa do corpo, né? Que todos os órgãos em conjunto defendem o seu corpo, né? Na medicina, a gente fala mais dos glóbulos brancos, né, de sangue, que são os leucócitos, que faz esse tipo de trabalho. Então, são esses aqui que você viu na primeira imagem lá, um leucócito lá atacando uma bactéria, por exemplo. Então, quando eu falo do sistema imunológico na medicina, normalmente você está falando sobre os leucócitos. E esses leucócitos são divididos em dois, inato e adquirido. Inato é aqueles que você nasce com eles meio combatem todos os invasores que vêm no corpo, ele combate de mesma forma. E o adquirido são células de defesa que atacam os micro-organismos de uma forma muito específica, muito eficaz. E ele, inclusive, consegue lembrar o invasor para você criar uma imunidade de longo prazo. Então, quando você toma uma vacina, por exemplo, a vacina cria leucócitos adquiridos, vamos dizer, ele aciona leucócitos que tem uma memória que no futuro ele vai lembrar aquela doença específica. Por isso que é adquirido, né? Sem ter adquirido a doença uma vez ou ter entrado em contato com esse tipo de micro-organismo, você não teria essa defesa, né? Medula óssea, todas essas células estão feitas na medula óssea. Aqui dentro tem vasos sanguíneos, né, penetrando o osso aqui, inclusive para receber novos células daqui da medula, vários tipos de células que vai entrar na corrente sanguínea, por exemplo. Tá? Então, depois de fabricados aqui dentro, né, os leucócitos se espalham pelo corpo. Tá? Mas normalmente fica em lugares meio específicos, né, onde tem uma grande probabilidade, um índice grande, que vai ter um ataque, por exemplo, na traqueia, nos buracos que tem e tudo, né? Certo? E tem uma grande acúmulo também de células de defesa nos linfonodos, né? Nesses lugares no corpo onde passa a linfa. E aqui uma explicação aqui um pouco que a medula óssea contém células tronco, um tipo de célula tronco, e ele vai se dividindo, vai se diferenciando, que chama, né, na genética, em outras células, e basicamente tem dois tipos aqui, um aqui, e esses aqui, por exemplo, vai virar, por exemplo, hemácias aqui, eritrócitos, aqui plaquetas. Aqui você tem os leucócitos mais famosos, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, e depois o macrófago aqui embaixo, né? E aqui seria o sistema adquirida, que é essa parte aqui, que é o linfócitos T e linfócitos B aqui. Eles fazem parte aqui do sistema adquirida, tá? Que vai, inclusive, lembrar um invasor específico, e é por isso que você não fica doente de novo do mesmo micro-organismo, talvez. Então aqui é o inato e adquirido. O sistema imunológico inato, então é constituído pelos eosinófilos, a gente viu lá, basófilos, neutrófilos e monócitos, tá?
macrófagos. Monócitos viram macrófagos, né? Se você ver aqui, monócitos viram macrófagos aqui. Mais comuns são neutrófilos e macrófagos. E eles basicamente atacam todos os invasores de mesma forma. Eles não são muito específicos, mas são muito bons em fazer defesa, né? A diferença aqui do adquirido, ele é talvez mais complexo, a gente poderia falar. Ele é composto por esses linfócitos T e linfócitos B aqui. E eles lembram o invasor específico, tá? A gente já falou disso, né? E quando eles lembram o invasor, ele é muito eficaz em atacar esse invasor, tá? E, no fundo, o linfócitos T e linfócitos B que deixa você imune, no sentido que você não vai ficar doente da mesma forma de novo. Então, por exemplo, cachumba ou alguma coisa assim, que catapora, você só pega uma vez, porque essas células depois lembram aqueles invasores específicos e fica até a vida inteira sem pegar de novo a mesma doença. Então aqui você vê um patógeno, né, algum vírus ou alguma coisa que entra aqui numa célula, ou um macrófago que engole ele aqui, ele vai apresentar ele aqui para um linfócito T, que chama, e esse linfócito T aí, ele pode acionar um linfócito B aqui para começar a criar anticorpos que ataca esse invasor específico aqui, como ele tem várias formas de fazer isso, tá? Só que alguns desses aqui não acionam. Alguns, vamos dizer, quando ele vai se fazer aquela divisão celular e criar um monte desses linfócitos B agora específico para esse aqui, ele guarda alguns que não entram na batalha. Eles ficam no corrente sanguínea, fica boiando aqui pelo corpo, para nos linfonodos e ficam guardando. E lentamente vai se duplicando aqui, alguns vão morrendo, outros vão se criando. E daqui 10 anos, quando o mesmo invasor entra na pessoa, opa, esses aqui já estão prontos, já começa a se duplicar aqui com uma rapidez muito alta. E a resposta imunológica, a próxima vez que vem esse patógeno aqui, é muito grande. E é isso que é a imunidade, de certa forma, né? É assim que funciona a vacina também. Você toma uma vacina, você coloca um patógeno, uma parte de um vírus, normalmente inerte, e a pessoa então vai ter uma resposta imunológica, vai criar esses linfócitos B, alguns linfócitos T também, e vai criar essas células de memória também, que lembram a doença. Aí quando a doença vem de verdade, no futuro, você já tem um estoque aqui de pessoas específicas para esse patógeno. Então, durante a sua vida, você vai acumulando células de memória para várias doenças, tá? E gera, então, imunidade. E aqui é o Alexander Fleming, serendipidade, né? Serendipity, em inglês. Uma descoberta por sorte, tem aquela história muito, muito famosa do Alexander Fleming descobrindo a penicilina. E ele simplesmente, então, foi viajar. Ele tinha culturas bacterianas nos vidros, né? Aqueles vidrinhos, né, que se usa em laboratório. E quando ele voltou, ele viu que um tipo de fungo tinha entrado na cultura e matou as bactérias, e fez as bactérias não se conseguirem proliferar tanto naquele vidro. Aí ele descobriu que o fungo fazia um tipo de mofo que matava as bactérias, né? E ele chamava isso de penicilina, não lembro exatamente de onde vem a origem da palavra, mas era penicilina. A penicilina foi então o primeiro antibiótico que você conseguiria sintetizar. E aí você falava, bom, tudo bem que os fungos aqui matavam as bactérias, mas será que uma pessoa pode tomar esse novo penicilina aqui e ter efeito? E dito e feito, dava, né? Oralmente, ele passa aqui, é abstraído pelo corpo e ataca as bactérias, né? E ele é interessante porque ele ataca lá os peptidoglicano, né, das bactérias, que é um tipo de casca em volta da bactéria, que só a bactéria tem, né? O ser humano não tem, bichos não tem. E então, como ele ataca uma estrutura que só a bactéria tem, ele não ataca o seu corpo. Então, ele é completamente seguro para tomar, porque você toma, ele ataca só as bactérias. Ele é muito, muito específico também. Ele é muito, muito eficaz e muito específico. Então, é um dos remédios, provavelmente o remédio mais importante que foi descoberto. E depois descobriram novos tipos de antibióticos de outras formas que combatem essas bactérias.
Tem um grande problema no mundo que tem uma resistência de antibiótico, né? Tá chegando mais e mais. As bactérias se adaptam também a esse novo ambiente agora cheio de antibióticos. E você dá antibióticos também para bichos, né? Para agropecuária. Coloca muito antibiótica também para os bichos, por várias ações, principalmente para crescerem mais. E de qualquer jeito, tudo isso aqui e o ser humano tomando e muitos bichos tomando, as bactérias estão começando a perceber que, opa, seria bom ter algum tipo de defesa disso aqui. E por, então, via de evolução, de seleção natural, essas bactérias, então, que criam um tipo de defesa com antibiótico, têm mais probabilidade de sobreviver e fazer novas divisões celulares e acaba tomando posse aí da população. E depois é um problemão, né? Porque depois o antibiótico não funciona mais. Então, tem certas doenças aqui que pouquíssimos antibióticos ainda têm eficácia. É um problema mundial. A pessoa não fala tanto disso na mídia, você não percebe, mas tá chegando mais e mais, vai virando um problema aqui, provavelmente mundial. Então tem que ter muita mais pesquisa em cima de novos antibióticos, porque as bactérias, como eles se proliferam muito rápido, então a evolução deles, de certa forma, tem muita mais mutações, né, também. E acabam tendo mais rapidez em encontrar um jeito de se defender dos antibióticos. Então é complicada essa situação, mas o Alexander Fleming, grande homem aí, que descobriu então os primeiros antibióticos e mudou o mundo, né? Porque antes você morria, né? Às vezes de sei lá, pneumonia, grande chance de morrer. Hoje em dia dificilmente você morre se você é jovem e saudável, né? De morrer de uma coisa assim razoavelmente simples, né? Que a gente acha hoje. Antigamente não era nada simples. Edward Jenner também é uma história maravilhosa. Ele criou a primeira vacina, e aí basicamente é o seguinte, aqui em 1789, tinha varíola, né? E varíola matava muita gente, né, no mundo. É muito agressivo, né? Mas aí ele escutava histórias que falava que as leiteiras, né, que tiravam leite das vacas, não morriam da doença. Ele falou, será que as vacas têm a doença e passa para as leiteiras? Mas essa doença é mais branda, não é tão perigosa. E depois, por alguma razão, essas meninas, então, não pegam a doença de verdade. Porque o próprio Jenner, se eu lembro essa história correta, ele pegou a varíola quando criança. E ele era um dos sobreviventes. Dá para sobreviver, mas é muito arriscado, né? Muita gente morre. Ele sobreviveu e depois ele percebeu que ele nunca mais pegou a varíola. E muita gente tinha essa mesma história, que eu peguei a varíola, sobrevivi e nunca mais peguei. Então a pessoa sabia, tem alguma coisa tipo que se pega uma vez só. Sobrevive, beleza, nunca mais pega. Ou você morre e morreu. Então ele percebeu, essas meninas aqui pegam uma doença, talvez das vacas, que é mais branda. E aí ele fez os testes aí e percebeu que era isso. E ele começava a pegar pus das vacas, de alguma forma inoculou pessoas, né? Começava a fazer testes e percebia que quando você pegava a varíola da vaca, depois você não pega a varíola humana, que é mais perigosa. E por causa do Jenner aqui, muito. Ele foi a primeira vacina, inclusive, né? Que realmente foi controlado, né? E salvou milhões de pessoas. E a vacina vem de variolae, vaccinae. Variolei, normalmente em latim se fala variolei, vaccinei, que vem então da varíola da vaca, né? E ele salvou milhões de pessoas. E também ele não patenteou, porque ele pensou, eu não vou patentear isso aqui, eu vou ganhar muita grana, imagina, mas em favor do mundo, em prol do mundo, eu vou deixar livre para ninguém poder patentear esse método e vou salvar um monte de criança, inclusive, né? E dito e feito. Então, Edward Jenner é um grande herói meu. E para não falar só dos estrangeiros, né? No Brasil, a gente tem Oswaldo Cruz, que fez campanhas de vacinação de varíola e febre amarela, né? Famoso, né? Oswaldo Cruz. E o polonês americano, que não era exatamente, ele morava aqui no Brasil, né? Casou com uma brasileira e viveu aqui na vida, né? Então eu considero ele, como nem eu, né? Eu não nasci aqui, mas eu me considero brasileiro. Eu não tenho cidadania, só tenho visto permanente, mas eu me considero muito brasileiro também, que eu tô aqui muito tempo. Tem até uma aluna outro dia que falou alguma coisa assim, mas o professor
não é brasileira. Eu falei, mas ela tinha uns 20 anos. Eu falei, mas eu moro aqui mais tempo do que você viveu. Aí ela deu risada e falou, então tá bom. Então tá bom, você é brasileiro, então. Mas o polonês-americano Albert Sabin, né? Ele casou com uma brasileira, então, e desenvolveu a vacina oral de poliomielite, que é aquela famosa gotinha, né, que você toma. Eu acho que se eu não me engano, primeiros dias, né, de vida, né, você toma aquela gotinha, né. E foi maravilhoso, né, porque você não precisa furar os bebês e tudo, né. Então ele foi grande também, assim, pioneiro, assim, das vacinas. E vacinas, tipo, para falar, eu sei que tem muita gente hoje em dia, infelizmente, falando mal de vacina, falando que é alguma mentira, que é perigoso tomar e blá, blá, blá. Tá, não é. Vacina é absurdamente eficaz e absurdamente seguro. Então, realmente, se você tem filhos, vacina os filhos. É muito bom para o seu filho, é muito bom para a sociedade também, porque as doenças não conseguem se proliferar se todo mundo está vacinado. E a vacina é uma coisa que salvou milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, simplesmente falar assim que a vacina não funciona e pega algum caso, alguma vez, de algum lugar que, não deu certo a vacina. Mas estatisticamente ele é muito, muito seguro e muito, muito eficaz. Então, vale a pena tomar. Bom, no final, vacina em geral faz muito bem. E é isso, uma curta aula aqui de sistema imunológico. Eu não sou especialista em sistema imunológico, mas é isso, tá bom?